Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Fabiana de Química e eu estou gravando esta aula para rever com vocês a avaliação 1, a primeira avaliação que eu enviei para vocês na semana passada, né? Então, aquela avaliação, ela contemplava conceitos que foram vistos lá no primeiro ano, lá no ano passado, certo? Então, nós fizemos uma revisão daqueles conceitos e depois a avaliação. E agora, então, eu vou refazer a avaliação com vocês, cada uma das questões, e em cada uma das questões eu vou rever os conceitos envolvidos, certo? Então, é uma forma de vocês, mais uma vez, revisarem o conteúdo e de vocês gravarem esses conceitos, tá? Então, eu peço que vocês prestem bastante atenção, que vocês anotem essas informações, até porque, na sequência, eu já estou enviando a avaliação de recuperação da primeira avaliação. Tá? Então, como vocês sabem, aqueles alunos que alcançaram a média 6, eles não precisam fazer, mas podem fazer se quiser, tá? Então, não precisa, mas pode. E aqueles alunos que não conseguiram alcançar a nota 6 lá na primeira prova, eles devem fazer a avaliação de recuperação. Então, por isso, prestem bastante atenção nesta aula, anotem as informações e façam um bom trabalho, tá, pessoal? Bem, a questão 1, ela fala sobre tabela periódica, né? Então, vamos lembrar aqui a tabela periódica. O que a tabela periódica nos apresenta? Então, ela nos mostra os 118 elementos químicos que existem, né? Estes elementos químicos, pessoal, eles estão organizados em ordem crescente de número atômico. Então, percebam aqui, nós temos o elemento hidrogênio, que é o elemento que tem número atômico 1, depois, do outro lado, o hélio, número atômico 2. Aqui, lítio, 3, berílio, 4, e assim por diante, né? Então, se eu pegar aqui na quarta linha, eu tenho potássio, 19, cálcio, 20, escândio, 21 e assim por diante. Então, os elementos, eles estão organizados em ordem crescente de número atômico. Vamos só lembrar aqui o número atômico representado pela letra Z, né? Ele indica o que, pessoal? Ele indica o número de prótons que está no núcleo do átomo, tá? Então, esse número atômico é o que identifica o átomo, o elemento químico, tá? Então, percebam que nós temos que não se repete esse número atômico, né? Então, todos os átomos que têm número atômico 8, por exemplo, são átomos de oxigênio. Todos os átomos que têm número atômico 11 são átomos de sódio e assim por diante, tá? Bem, estes 118 elementos químicos, eles estão organizados em 18 colunas verticais. Percebam que nós temos um número aqui em cima de 1 a 18, tá? O que essas colunas me indicam? Me indicam as famílias, tá? E a família, ela me indica o quê? A configuração eletrônica. O que é isso? Número de elétrons que está presente na última camada. Então, pessoal, olha só. Todos os elementos que estão na família 1, todos eles têm um elétron na última camada. Elementos da família 2, 2 elétrons na última camada. Elementos da família 13, 3 elétrons na última camada. 14, 4 elétrons. Família 17, 7 elétrons na última camada. Família 18, 8 elétrons na última camada. Bem, vocês perceberam que eu pulei esses aqui do meio, né? Porque aqui existem muitas exceções, então a gente não fala sobre eles nesse sentido, tá? Mas para as famílias 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, essa regra é válida, tá? A família indica o número de elétrons na camada de valência, na última camada, tá? Bom, e a linha aqui, ó, a linha, ela indica o período, tá? Então, nós temos 7 períodos aqui. Esses períodos, pessoal, eles indicam o quê? Eles indicam o número de camadas que o átomo apresenta. Então, olha só. Elementos que estão aqui no primeiro período têm só uma camada, tá? Elementos que estão aqui no quarto período têm 4 camadas. Imagina uma cebola de cabeça. Vocês já viram uma cebola de cabeça, né?
Então, a cebola de cabeça ela é formada por camadas. Imaginem que o átomo ele tem esse formato de uma cebola de cabeça, o núcleo e as camadas ao redor, tá? Então, essas camadas, elas são representadas aqui pelos períodos, tá? Então, o elemento que está no 7º período, ele tem 7 camadas, ok? Agora, vamos avaliar aqui, então, a questão 1. Sobre a tabela periódica, é correto afirmar que... Letra A. Os elementos estão organizados por tamanho? Não, não é por tamanho, tá? Os elementos estão organizados em ordem crescente de número atômico, é isso aqui. Os elementos estão organizados, sim, em ordem crescente de número atômico, como eu acabei de comentar, tá? Então, vai crescendo o número de prótons, né? Então, eu tenho um próton, um elemento aqui, 2 prótons no outro, 3, 4, até 118. Certo, pessoal? Então, a número 1, a alternativa correta é a letra B. Mais uma questão que fala sobre tabela periódica. Então, aqui, analise as alternativas a seguir sobre as características dos elementos químicos. Traz uma série de características e pede para assinalar as características dos metais. Antes de ler as alternativas, eu quero voltar aqui na tabela periódica e mostrar para vocês como é que acontece essa divisão entre estas classes. É muito importante que vocês saibam que a tabela periódica ela é dividida em metais e não metais. Então, esse grande grupo aqui, né? Ele é, deixa eu sublinhar aqui, esse grande grupo é composto pelos metais, tá? E o que sobrou são os não metais. Bem, dentro dos não metais, nós temos os ametais, que é esse grupo azul que está aqui. Nós temos os gases nobres, que é esse grupo, é a última coluna aqui, são os gases nobres. E nós temos o hidrogênio, que é um elemento sozinho, único, que tem características próprias só dele mesmo, né? Bom, o que é importante falar sobre essas classes, então? Os metais, que representam esse grande grupo aqui de 94 elementos, eles são elementos sólidos na temperatura ambiente. Tem o mercúrio, o único que é líquido, mas os demais são sólidos. Os metais têm boa condutividade térmica, boa condutividade elétrica, eles podem ser deformados, eles apresentam brilho, e uma característica muito, muito importante é que os metais têm 1, 2 ou 3 elétrons na última camada. Então, essa característica ela é muito importante. Tá? Os metais apresentam 1, 2 ou 3 elétrons na camada de valência, a última camada. Tá? Bem, os ametais, que é esse outro grupo aqui que está em azul, são 17 elementos. Eles apresentam características contrárias às características dos metais. Eles não têm brilho, eles não são deformáveis, eles não conduzem calor, não conduzem eletricidade e eles apresentam 4, 5, tá ruim de escrever aqui, 6 ou 7 elétrons na última camada. Isso aqui é muito importante. 4, 5, 6 ou 7 elétrons na última camada. Então, essa é a configuração eletrônica dos ametais. Esses elementos em azul aqui, tá? E nós temos um outro grupo muito importante, que são 7 elementos, que são os gases nobres, que é a última coluna da tabela periódica. Olha só, são 7 elementos, eles apresentam 8 elétrons na última camada, com exceção do hélio, que é o primeirinho aqui de cima, que só tem 2, tá? Ele tem número atômico 2, 2 prótons, 2 elétrons, então ele só tem 2 elétrons. Os demais, os outros 6, eles apresentam 8 elétrons na camada de valência. E essa característica aqui, ela é muito, muito importante, porque é essa característica que define a estabilidade dos gases nobres. Então, os gases nobres são elementos muito estáveis, eles não formam ligação química, tá? E por fim, mas não menos importante, né? O hidrogênio, que é um elemento que não se enquadra em nenhum desses outros grupos, tá?
Porque ele é um elemento atípico. Ele tem só um próton e um elétron. Ele é um gás inodoro, insípido, incolor e ele é um dos componentes que aparece em maior quantidade no nosso planeta, tá? Então ele na verdade não faz parte de nenhum grupo. Ele é o hidrogênio por si só, ok? Bem, vamos avaliar então as características que apresentam aqui nessa questão, né? Então vamos ver, eu quero saber, eu quero selecionar as características dos metais. Então vamos começar aqui. Letra A. Bons condutores de calor e eletricidade? Sim, os metais conduzem calor e eletricidade. Por exemplo, o ferro, né? Uma panela de metal, ela conduz calor, ela esquenta muito mais rapidamente. Uma colher de metal esquenta muito mais rapidamente, né? Do que se eu comparar com uma colher de madeira, por exemplo, tá? Letra B, são maus condutores? Não, isso aí tá errado. Letra C, apresentam brilho? Sim, os metais apresentam brilho. Então, lembra, uma panela de alumínio, uma panela de ferro, eles apresentam brilho, né? A letra D, não apresentam brilho, tá errado. Letra E, apresentam 1, 2 ou 3 elétrons na camada de valência? Sim, os metais têm 1, 2 ou 3 elétrons na camada de valência. Letra F, apresentam 4, 5 ou 6, ali são os ametais, está errado. Letra G, são um total de 94, sim, verdadeiro. Letra H, 16, letra I são 7. Então, estão corretas aqui, são características dos metais, os itens A, C, E e G. A, C, E e G. A letra B, né, pessoal? Essa seria a alternativa correta lá na avaliação de vocês. A questão 3, ela fala sobre a classificação da matéria. Então, ela fala aqui em substância pura, mistura, entre outros. Antes de ler a questão, deixa eu fazer um resumo aqui com vocês. Vamos verificar esse mapa mental que traz um resumo, então, sobre a classificação da matéria. Então, lembrando que matéria é tudo o que ocupa lugar no espaço e que tem massa. Então, pessoal, tudo o que está ao nosso redor é exemplo de matéria. A água, o ar, o caderno, a calculadora, o automóvel, o humano, né, o ser humano, somos todos, então, exemplos de matéria. Bem, esta matéria, ela pode ser classificada em substância, né, ou em mistura. Bom, o que seria uma substância? A substância, ela é representada por uma fórmula química, que seria a fórmula da molécula, né? Por exemplo, H2O. H2O é a molécula da água, né? Bom, além disso, a substância, ela apresenta propriedades bem específicas, como, por exemplo, um ponto de fusão bem definido, um ponto de ebulição. Então, se eu estiver falando da água, por exemplo, ponto de fusão da água, 0 graus Celsius. Ponto de ebulição da água, 100 graus Celsius e assim por diante, né? Bem, esta substância, ela pode ser classificada como simples se a molécula apresentar um único elemento químico, for formada por um único átomo. Então, por exemplo, H2. H2 é o gás hidrogênio. Esta molécula, observem aqui, ela é formada por 2 átomos de hidrogênio, 2 átomos iguais, né? Aqui um outro exemplo, o oxigênio, O2, o gás oxigênio. 2 átomos de oxigênio ligados, formando a molécula O2. Então, eu tenho 2 átomos iguais, né? Agora, o exemplo que eu dei aqui da água, por exemplo, H2O, né? H2O, eu tenho hidrogênio e eu tenho oxigênio. Átomos diferentes. Então, quando eu tiver uma molécula formada por átomos diferentes, eu tenho uma substância composta, né? Então, eu tenho 2 ou mais átomos de elementos químicos diferentes. Então, por exemplo, CO2, que é o gás carbônico, então eu tenho o carbono e o oxigênio, né? H2O, molécula de água, hidrogênio e oxigênio, entre outros exemplos, né? Então, eu só tenho que observar aqui, na hora de classificar a substância, eu tenho que verificar a molécula. Se a molécula tiver átomos iguais, só
um único elemento químico, substância simples. Se forem elementos diferentes, substância composta, certo? Bem, agora, quando eu estiver falando de uma mistura, que seria o quê? A combinação, a junção de duas ou mais substâncias, aí eu tenho uma mistura, né? Uma mistura de substâncias. Então, eu vou juntar, por exemplo, água e sal, água e óleo, água e álcool, areia e cascalho, por exemplo. Eu tenho misturas de substâncias, né? Essa mistura, de acordo com o aspecto visual que ela apresentar, ela pode ser classificada como homogênea quando apresentar uma única fase. Então, eu olho para a mistura e eu não consigo identificar quais ou quantos componentes estão ali presentes. Por exemplo, uma mistura de água e sal, uma mistura de água e álcool, né? O ar atmosférico. Eu não consigo perceber, identificar as substâncias que estão ali presentes, porque visualmente eu percebo uma única fase. Agora, existem misturas que a gente consegue identificar duas ou mais fases. E aí essa mistura é chamada de heterogênea. Um exemplo clássico aqui seria água e óleo. Água e óleo não se misturam, formando uma mistura com duas fases, né? Então eu consigo perceber exatamente onde está o óleo e onde está a outra fase, que seria a água, tá? E aí eu tenho uma mistura heterogênea. Bem, agora sim eu vou voltar aqui para a questão 3, então, analisando as afirmativas, vamos ver o que está correto, né? Eu já vou lendo e já vou classificando. Vamos lá. O leite é uma substância pura, pessoal? Não, o leite não é uma substância pura. Por quê? Porque o leite é formado por gordura, água, proteínas e outros componentes, né? É só a gente olhar lá naquela tabela nutricional do leite que nós vamos perceber os componentes que estão ali dentro. Então, no mínimo, tem água e óleo, água e gordura, desculpa. Então, no mínimo, tem água e gordura. Então, o leite não é uma substância pura. O leite é uma mistura. Vamos colocar um M aqui do lado, né? Então, tá errado. Número 2. O gás carbônico e o oxigênio formam uma mistura homogênea. Olha só, gás carbônico e oxigênio são dois gases. Os gases, quaisquer que sejam os gases, eles sempre formarão uma mistura homogênea. Então, essa afirmativa 2, ela está correta, tá? Número 3, o aço é uma mistura homogênea? Também é correto, gente. O aço é uma mistura de ferro, carbono e outros componentes que são adicionados lá numa siderúrgica, lá durante o processo produtivo, para formar o aço, para dar aquelas características daquele metal, né? E ele é, sim, uma mistura homogênea. Número 4, o álcool 70%, esse álcool que nós estamos utilizando agora, né, no tratamento, na prevenção da Covid, o álcool 70% é uma substância pura? Não, ele não é uma substância pura. O álcool 70% é uma mistura de álcool, 70% de álcool e 30% de água. Então, essa alternativa não está correta, tá? O que está correto aqui, então? Seria a 2 e a 3. Então, a alternativa D de dado, certo? Já a questão 4, pessoal, ela está falando sobre as transformações físicas que acontecem com a matéria. Então, vamos só revisar aqui rapidamente com a nomenclatura, né, o nome de cada transformação física que acontece. Então, vamos começar aqui. Eu tenho a substância no estado sólido, né? Durante o aquecimento, então, vamos imaginar uma pedra de gelo, por exemplo, né? A água sólida, ela derrete, né? Ela sofre o que a gente chama de fusão, passando, então, do estado sólido para o estado líquido. Então, é a fusão. Já quando esse líquido, ele se transforma no estado gasoso, essa transformação é chamada de vaporização, tá? Também pode ser chamada de ebulição ou de evaporação, conforme a condição, né? Conforme a condição em que essa transformação esteja acontecendo. Bem,
Agora, a transformação durante o resfriamento, então, recebe nomes diferentes. Então, por exemplo, a transformação de gás em líquido chama liquefação, também pode ser chamada de condensação, tá? E de líquido em sólido é chamado de solidificação, tá? E a transformação que algumas substâncias, como por exemplo a naftalina, sofre, né, que passa do estado sólido diretamente para o estado gasoso, essa transformação ela é chamada de sublimação, tá? E agora sim vamos então ler, né, cada uma das alternativas e ele pede então para identificar qual é o fato, qual é o fenômeno que está associado a cada uma dessas transformações. Então vamos lá. Na primeira, ele diz uma pedra de naftalina deixada no armário. Naftalina, para quem não sabe, são aquelas pedrinhas brancas, né, redondinhas, que são colocadas nos armários, no sótão, enfim, para tirar o cheiro. Elas são bactericidas, né, desinfectar o ambiente, enfim, usada contra traça. E aquela pedra, ela se transforma em gasoso. Ela passa de sólido para gasoso sem passar pelo estado líquido. Então, a naftalina, ela sofre a transformação chamada de sublimação, tá? Número 2, uma vasilha de água deixada no freezer. Então, eu vou colocar água líquida no freezer. O que vai acontecer? Ela vai congelar, né? O nome químico correto para isso é solidificar. Então, o congelamento da água é chamado de solidificação, tá? Número 3, uma vasilha de água deixada no fogo. Então, o que acontece quando eu deixo água dentro de uma panela em cima do fogo? Aquela água vai entrar em ebulição, vai sofrer vaporização, né? Vai transformar de líquido em gasoso, tá? Então, a transformação é vaporização, também pode ser chamada de ebulição, tá? E a número 4, derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido. Então, a transformação de sólido em líquido, o derretimento, é chamado de fusão. Desta forma, a alternativa que responde corretamente para esta alternativa é a alternativa A. Ah, pessoal, eu esqueci de comentar aqui. Vaporização, ebulição, evaporação são todos os nomes possíveis, tá? Para a transformação de líquido em gasoso. Então, aqui a alternativa correta é a letra A, né? Sublimação, depois vem solidificação, depois evaporação, que é um tipo de transformação de líquido em gasoso, e a fusão, certo? Letra A, então, a alternativa correta aqui. Número 5. A tabela a seguir traz os pontos de fusão e ebulição em graus Celsius na pressão de 1 atm de alguns materiais. Com base nas informações da tabela, assinale a alternativa que indica quais materiais estão no estado de agregação líquido na temperatura ambiente cerca de 25 graus Celsius. Então, no que consiste a minha análise? Eu tenho que verificar quais destas substâncias estarão no estado líquido na temperatura de 25 graus Celsius. Então, eu preciso lembrar aqui que a fusão é a transformação de sólido para líquido e que a ebulição é a transformação de líquido para gasoso. Então, isso aqui é muito importante que eu tenha essa informação bem clara na minha mente. Por quê? Porque se eu sei que a fusão é a transformação de sólido em líquido, então a substância que estiver numa temperatura abaixo do seu ponto de fusão, ela vai ser o quê? Ela vai ser sólida, né? Então, por exemplo, aqui, vamos pegar, por exemplo, a acetona. A acetona, ela é sólida em qualquer temperatura menor do que menos 94,6, certo? Bem, então ela sofre fusão em menos 94,6 e se transforma em líquido. Então, ela é líquida nesse intervalo de tempo aqui, olha. Entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, as substâncias se apresentam no estado líquido, tá?
acima da temperatura de ebulição, as substâncias se encontram no estado gasoso. Então, no caso da acetona, ela vai ser líquida entre menos 94 e 56 graus Celsius e ela vai ser gasosa acima de 56,5 graus Celsius. Então, é essa avaliação que eu vou fazer para cada uma das substâncias. No caso aqui, eu quero saber na temperatura de 25 graus Celsius. Então, tem que ver onde é que está o 25 aqui. Se ele vai estar, se vai estar abaixo da fusão, acima da ebulição e assim por diante, né? Então, vamos começar com o oxigênio. Observem que o oxigênio, ele é gasoso acima de menos 183 graus Celsius. Então, ele é gasoso, né, na condição ambiente, tá? A amônia também, ela é líquida até menos 33 e acima de menos 33 ela é gasosa. Então, o 25 vai estar aqui. Então, a substância amônia é gasosa na temperatura ambiente. Bem, o metanol, percebam, metanol é sólido até menos 97, é líquido entre menos 97 e 64 e é sólido acima de 64. Então, o 25, pessoal, ele está aqui no meio, né? Então, o metanol é líquido na condição de 25 graus Celsius, certo? Então, eu quero saber quais substâncias que estão aqui no meio, né? Que o 25 graus Celsius esteja aqui no meio. Vamos ver a acetona. A acetona, ela é sólida até menos 94, ela é líquida aqui nesse intervalo, percebem? Ela é líquida entre menos 94 e 56 e ela é gasosa acima de 56. Então, a acetona também é líquida na temperatura de 25 graus Celsius. Bem, o mercúrio é sólido até menos 38, é líquido entre menos 38 e 556, então o mercúrio é líquido aqui, né? E o mercúrio ele vai ser sólido acima de 356,9. O alumínio, pessoal, ele é sólido até 660 graus Celsius, né? Então o 25 vai estar aqui, né? O alumínio é sólido, então até 660. O alumínio é líquido entre 660 e 2056 graus Celsius e ele é gasoso acima disso. Então, a minha pergunta aqui era, quem é líquido na temperatura de 25 graus Celsius? Então, nós temos aqui líquidos, quem são? O metanol, a acetona e o mercúrio, né? Que foram esses três que ficaram aqui no meio, né? Que o 25 graus Celsius se encontra aqui entre a fusão e a ebulição. Então, eu quero a alternativa metanol, acetona e mercúrio, que seria a letra B, né? Essa seria a alternativa correta lá na avaliação de vocês. A questão número 6, ela fala sobre transformações da matéria, né? E aí nós temos, só para revisar aqui, dois possíveis tipos de transformação. A matéria, ela pode sofrer transformação física, que é aquela transformação que não altera o tipo de substância. Por exemplo, água sólida, gelo, transformando em água líquida. Então, eu tenho água sólida, água líquida. Eu tenho água líquida transformando em água vapor. Então, é a água líquida formando água vapor. Né? Não mudou o tipo de substância. Vou pegar um papel e vou rasgar esse papel. Continua sendo papel, não alterou o tipo de substância. Então, a transformação é chamada transformação física. Agora, existem transformações que alteram o tipo de substância. Essa transformação é chamada transformação química e ela é decorrente de reações químicas. E aí eu poderia citar diversos exemplos aqui, né? Então, por exemplo, a formação da ferrugem, a digestão dos alimentos, o crescimento do cabelo, enfim, diversos exemplos aqui que acontecem, né? Uma reação química. Então, voltando aqui para a questão, nós temos alguns fenômenos e pede para classificar quais são fenômenos químicos. Então, vamos ler cada um deles. Letra A, produção de plásticos a partir do petróleo. Então, extrai o petróleo e produz o plástico. É uma transformação que altera o tipo de substância. Então, é uma transformação química, um fenômeno químico, né?
Letra B, fabricação de fios de cobre a partir de uma barra de cobre. Percebam, eu tenho uma barra de cobre e essa barra de cobre ela vai passar por uma máquina que vai formar um fio. Então, eu tinha barra de cobre antes e eu tenho fio de cobre depois. Eu tenho cobre nas duas condições, nas duas situações. Então, não alterou o tipo de substância. Logo, o item B é um fenômeno físico, tá? Letra C, fabricação da coalhada a partir do leite. Então, perceba, eu tenho o leite lá no início, adicionam algumas substâncias, né, o coalho e tal, algumas substâncias para produzir o queijo, certo? Essas modificações que acontecem aí, elas são recorrentes de uma reação química, porque no início tu tem o leite e tu tem o coalho, e depois tu vai ter o queijo. Então, tu vai ter uma mudança, uma alteração no tipo de substância. Logo, é um fenômeno químico. Letra D. Desaparecimento do açúcar ou do sal de cozinha quando colocados e agitados em pequena quantidade num volume de água. Então, imagina um copo de água e eu coloco lá uma colherzinha de sal, uma colher bem pequenininha de sal, ou uma colher bem pequenininha de açúcar. E eu vou mexer bem. O que vai acontecer? O sal ou o açúcar vão se misturar à água, mas eles vão continuar ali. Eu consigo, eu não provoquei uma transformação no sal ou na água, eu só provoquei uma dissolução, não houve reação química. Tanto é que se eu evaporar esta água, o sal vai continuar ali, o açúcar vai continuar ali. Então, não alterou o tipo de substância. Logo, é um fenômeno, uma transformação física. Letra E, amassar um papel. Bem, eu tenho papel lisinho, depois eu tenho papel amassado. Transformação física, porque não alterou o tipo de substância. Letra E, prego enferrujado. Bem, eu tenho prego novinho e depois de um tempo o prego enferrujado. Percebam que já não é mais a mesma substância. Aquela ferrugem ali é uma substância diferente. Então, houve uma reação química entre o ferro e o ar atmosférico, o vapor de água presente no ar e assim por diante, né? Então, houve uma transformação química. Letra G, queima da gasolina. A queima da gasolina, qualquer queima, que também é chamada de combustão, né? É um processo químico. Por quê? Porque tu tens lá a substância, o combustível, que vai reagir com o oxigênio, liberando energia, né? Formando gás carbônico. Então, há uma transformação química. Qualquer combustão é um processo, é um fenômeno químico. Letra H, fotossíntese realizada pelas plantas. Bom, a fotossíntese é uma reação química, né, na qual as plantas realizam, então elas utilizam a luz, elas utilizam os nutrientes, enfim, para a produção do gás carbônico, né? Então é uma reação química com certeza. Misturar água e areia. Então eu só vou misturar água e areia. Água e areia não reagem entre si, né? Tanto é que eu consigo ter areia de volta. Se eu filtrar, eu consigo ter areia de volta, separadinha da água, né? Ou evaporar a água. Então, a mistura em si, quando não acontece reação química, é um fenômeno físico. Dessa forma, são fenômenos químicos. Então, seria o ACFG, né? Aqui seria a letra C, a alternativa correta, então, seria a letra C. É isso mesmo? A, C, F, G e H, desculpa, faltou o H, né? Tá aqui. É a letra E, a letra C, a alternativa correta aqui, né, pessoal? Então, aqui na questão 7, entre as transformações adiante, assinale a alternativa que representa um fenômeno químico. Então, tem que lembrar aqui que o fenômeno químico é aquele onde eu percebo uma alteração no tipo de substância, tá? No tipo de substância que está ali presente. Então, eu tenho uma reação química. Eu tenho no início os reagentes e no final eu tenho os produtos, substâncias diferentes no início e no fim, tá? Letra A. Obtenção da amônia
a partir do hidrogênio e do nitrogênio. Então, percebam aqui, amônia é uma substância, é o NH3, tá? É uma substância química que foi obtida a partir de outras duas substâncias, hidrogênio e nitrogênio, o H2 e o N2. Então, pessoal, essa alternativa aqui já é a alternativa correta, né? É claro, eu vou ler todas elas, mas essa aqui já é a alternativa correta, então, que vocês deveriam assinalar, porque representa, sim, uma transformação química, uma reação química. Vamos ver as demais aqui. Letra B, obtenção do gelo a partir da água. Bem, a solidificação da água é uma transformação física, né? Então, eu tenho água líquida formando água sólida. Então, aqui é transformação física, tá? Letra C, obtenção do oxigênio líquido a partir do ar atmosférico. Bem, pessoal, aqui também é uma transformação física. Por quê? Porque o oxigênio ele já está presente no ar atmosférico. Então, o que se está fazendo ali, na verdade, é separar o gás oxigênio. Então, eu não estou provocando nenhum tipo de reação química, tá? É uma transformação física também. Letra D, solidificação da parafina. A parafina da vela, por exemplo, né? Ela aquece, ela fica líquida e depois ela solidifica. Então, eu tenho parafina líquida, parafina sólida. Transformação física também. Letra E, sublimação da naftalina. Naftalina é aquela bolinha que eu já comentei anteriormente, que tem um cheiro bastante forte, e que se transforma de sólido para gasoso, que seria o processo, a transformação chamada sublimação. Eu tenho naftalina sólida, naftalina gasosa depois, é uma transformação física também. Então, a número 7, a única alternativa correta é a letra A, tá? Então, antes de ler a próxima questão, quero fazer uma revisão aqui com vocês sobre as ligações químicas, né? Então, é importante deixar bastante claro aqui, pessoal, que os átomos, a grande maioria dos átomos que existem na natureza, eles aparecem ligados, sempre formando compostos. Então, são pouquíssimos os átomos que aparecem isolados, sozinhos na natureza. Na natureza, somente os gases nobres, aqueles 7 elementos que aparecem na tabela periódica na última coluna, lembra lá na última coluna? Nós temos os gases nobres. A principal característica deles é que eles são muito estáveis. Eles apresentam 8 elétrons na última camada e eles são estáveis. Então, o que se percebe é que os átomos, os outros átomos no geral, eles se ligam para obter a estabilidade. E essa estabilidade, pessoal, ela é conseguida quando o elemento adquire 8 elétrons na última camada. Isso aqui a gente chama de regra do octeto, né? Então, os átomos, eles vão perder elétrons, receber elétrons, compartilhar elétrons, de forma a adquirir 8 elétrons na última camada. Então, eles vão ficar com uma configuração igual à de um gás nobre, né? E aí, eles ficam estáveis. Então, as 3 possíveis ligações que os átomos realizam para adquirir essa estabilidade, então, são a ligação iônica, a ligação covalente e a ligação metálica. Bem, a primeira ligação aqui, a iônica, é uma ligação que acontece entre metal e ametal. Então, lembra lá na tabela periódica, aquele grupo grandão lá que nós temos, os 94 metais, né? Então, aqueles metais, eles vão se ligar com ametais. Aquele grupo de 17 elementos, que era o grupo azul na minha tabelinha que eu mostrei anteriormente, né? Então, os metais se ligam com os ametais através de uma ligação iônica. Ou ainda, o metal pode se ligar com o hidrogênio, também através de uma ligação iônica. O que acontece aqui, na verdade? O que acontece é uma doação de elétrons, né? O metal doa o elétron para o ametal. E dessa forma, ao doar o elétron, o metal adquire uma carga positiva, o ametal adquire uma carga negativa, e aí, pessoal, acontece uma
atração eletrostática entre essas cargas aqui, né? Essa atração é chamada de ligação iônica. Então, a ligação iônica, ela acontece sempre entre metal que doa elétron e a metal que recebe elétron, ou ainda entre metal que doa elétron e hidrogênio que recebe elétron. Então, percebeu um composto metal com a metal com hidrogênio, é um composto iônico, certo? Bem, já os compostos formados entre ametais, então ametal com ametal, ou ametal com hidrogênio, ou hidrogênio com hidrogênio, estes elementos, eles tendem a receber elétrons. Então, um composto formado entre eles, nestes compostos, não acontece doação, não acontece transferência de elétrons. O que acontece aqui é uma ligação covalente que se dá pelo compartilhamento de elétrons. Então, formando as moléculas, por exemplo, a molécula de água, né? H2O, hidrogênio com um ametal, a ligação é do tipo covalente, tá? E a ligação metálica acontece entre metais, então as ligas metálicas, por exemplo, apresentam ligações metálicas entre os átomos de metal. O que acontece ali é que os metais liberam os seus elétrons externos, formando uma nuvem eletrônica. Essa nuvem, pessoal, é a responsável pela condução de calor, pela condução de eletricidade dos metais e pelo brilho também, tá? Agora sim, a questão 8, então analise as seguintes alternativas e é para assinalar o que justifica, quais alternativas que justificam a formação das ligações. Então vamos lá. Letra A, será que as ligações acontecem porque os átomos se ligam entre si para adquirir estabilidade? Sim, é verdade. Os átomos se ligam entre si para adquirir estabilidade. Letra B, os átomos se ligam entre si para adquirir 8 elétrons na última camada, na camada de valência? Também é verdade isso. Eles se ligam para adquirir a configuração estável de um gás nobre, né? Letra C, os átomos se ligam para formar as substâncias? Sim, eles formam as moléculas que constituem as substâncias. Então, letra C também está correta. Letra D, as ligações ocorrem para diminuir o número de elétrons? Não se fala nisso, nunca se falou isso, então está errada a letra D. Os átomos se ligam entre si para aumentar os pontos de ebulição dos elementos? Não tem nada a ver isso também. Então, as ligações, elas acontecem em busca da estabilidade do átomo, e ele adquire essa estabilidade quando ele consegue ficar com 8 elétrons na última camada. Então, estão corretas a A, a B e a C. Então, aqui seria o item D para vocês assinalarem, né? Número 9 também está falando sobre ligação química. Sabe-se que os gases nobres apresentam 8 elétrons na última camada. Então, tem uma exceção, né, que é o hélio, que só tem 2, tá? Mas os demais, os outros 6 gases nobres, todos eles têm 8 elétrons na última camada. De acordo com a regra do octeto, pessoal, a regra do octeto é aquela que fala, né, que os átomos se ligam para adquirir a configuração de um gás nobre. Vamos ver o que diz aqui, então, a regra do octeto. Letra A, os átomos se ligam recebendo elétrons dos gases nobres? Não tem nada a ver, né? Os átomos químicos precisam ter 8 elétrons na camada de valência para se tornarem estáveis? Tá correta, letra B. Letra C, compreendemos que a camada de valência não influencia para fazer a ligação química? Está completamente errada a letra C, porque os elétrons que participam da ligação estão na camada de valência, na última camada, tá? Letra D, os gases nobres efetuam muitas ligações químicas? Completamente errado. Gás nobre não faz ligação química, porque os gases nobres são muito estáveis, tá? Então, a letra B é a única alternativa correta aqui na número 9, tá? E número 10, uma ligação iônica é formada por... Vamos lá, que eu comentei agora há pouco. A ligação iônica, ela é formada por um metal, letra A. Metal que recebe elétrons? Não. O metal, ele doa elétron, né?
Então, tá errada a letra A. Letra B, ametal que doa e recebe elétrons, também tá errado. Letra C, metal que doa elétrons e ametal ou hidrogênio que recebe elétrons, perfeita. Essa letra C aqui, ela está completamente correta, né? Porque a ligação iônica sempre vai ter um metal que doa elétrons e quem é que vai receber? O ametal ou o hidrogênio, tá? Então, letra C é a alternativa correta aqui na número 10. Então, pessoal, aqui eu acabo a revisão da primeira prova, da avaliação 1, né? Eu espero ter esclarecido todas as suas dúvidas. Caso vocês ainda tenham alguma dúvida, vocês podem deixar escrito aqui embaixo, aqui nos comentários, e aí eu respondo para todos vocês, tá? Então, eu estou enviando a avaliação de recuperação, a R1, e eu peço que vocês façam com bastante atenção, que vocês leiam a prova com bastante atenção e façam com bastante carinho, tá bom? Pessoal, então uma boa prova e até a próxima, tá? Tchau, tchau!